Desta vez as revelações chegaram num envelope confidencial e lá dentro um dossiê com os documentos que provam quem recebeu os milhões que saíram da Sonangol com o aval de Isabel dos Santos através do Dubai. Era uma das peças que faltava ao complexo puzzle do Luanda Leaks. Em 6 meses, de maio a novembro de 2017, a petrolífera angolana, na altura liderada pela filha do ex-presidente, aceitou pagar mais de 131 milhões de dólares a duas sociedades no Dubai, que eram na verdade uma só. A Iron Sea, rebatizada depois de Matter Business Solutions, era afinal a sucessora da Wise Intelligence, uma empresa de Malta detida na sombra por Isabel dos Santos, que tinha coordenado um estudo de reestruturação da Sonangol por 8,5 milhões de euros, meses antes do chefe de Estado de Angola ter nomeado a filha para chefiar a maior empresa pública do país. A herdeira da Wise no Dubai seria depois assumida como um maestro na tarefa de pôr em pé uma Sonangol em risco de colapso iminente. Toda esta coordenação complexa de várias consultorias a decorrer ao mesmo tempo tinha um coordenador, que é a empresa Matter. E graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram no fundo reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa Matter? Não, não há. Enjeitada por Isabel dos Santos, a Iron Sea e a Matter tinham na verdade laços ocultos à filha do ex-presidente de Angola. Documentos confidenciais das autoridades financeiras do Dubai, obtidos pela investigação do Luanda Leaks, provam que as sociedades estavam na mão de gente muito próxima da empresária. A única acionista era a amiga e sócia Paula Oliveira. Jorge Brito Pereira, o principal advogado de Isabel dos Santos, teve a missão de ir ao Dubai criar a empresa com plenos poderes para abrir e movimentar contas bancárias. O administrador era Mário Leite da Silva, braço direito de Isabel em vários negócios e que já tinha assumido a direção da Wise. Nada de errado, diz agora o gestor, nas primeiras declarações depois do Luanda Leaks. Se a engenheira Isabel dos Santos e a doutora Paula Oliveira não viram nessa solução nenhum conflito de interesses, não me caberia a mim, como executivo, suscitar o mesmo, nem dei o mesmo como existente. Depois das revelações de janeiro de 2020, Isabel voltou a garantir que o dinheiro que seguiu para o Dubai serviu para pagar às reputadas consultoras internacionais. The contract that was signed with all the advisors is a contract that was a transparent contract. Like I said, it was approved by the board of directors. Do lado das consultoras, no entanto, apenas silêncio. Confrontadas pelo consórcio de jornalistas de investigação, refugiaram-se todas numa espécie de isolamento em relação a Isabel dos Santos, como se o nome da empresária fosse sinónimo de vírus. Nenhuma assumiu ter recebido um centavo via Dubai pelos alegados serviços à Sonangol. No dossiê entregue à SIC e ao Expresso, surgem agora as provas. No dia 22 de maio de 2017, a Iron Sea firma um contrato quadro de consultoria com 5 entidades, todas com representação em Portugal. A Boston Consulting Group, a PricewaterhouseCoopers, a McKinsey, a Óticas e a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida. Na última página do acordo, subscrita em Londres, as assinaturas de cada um dos contratados e de Mário Leite da Silva como contratante. Nos meses seguintes, seguiram-se os pagamentos por conta das faturas que a Iron Sea e depois a Matter fizeram chegar à Sonangol. Contas descomunais com curtas descrições dos serviços sem identificação dos autores dos trabalhos. As gigantescas parcelas foram transferidas pela petrolífera para a conta da Sociedade do Dubai no banco Emirates NBD. E daqui, para onde seguiu esse dinheiro?
Nos novos papéis a que a SIC e o Expresso tiveram acesso, vê-se efetivamente que parte dos 131 milhões de dólares foi de facto parar aos chamados facilitadores. Os extratos bancários da Mater mostram que, no total, a BCG recebeu mais de 31 milhões numa conta do Millennium BCP. A PricewaterhouseCoopers encaixou quase 21 milhões e meio também no BCP. A McKinsey para cima de 15 milhões no Banco Inter em Espanha. E os advogados da Vieira de Almeida tiveram um lucro superior a 5 milhões de dólares pagos numa agência do Santander em Portugal. Os depósitos são confirmados por cartas de circularização e códigos interbancários. Confrontadas com as evidências, nenhuma das entidades quis confirmar ou desmentir estes valores. A BCG respondeu de forma lacónica através dos escritórios de Nova Iorque. Temos conhecimento das diversas investigações com respeito a alegações contra a Isabel dos Santos. Não é apropriado que a BCG faça comentários, tendo em conta que estas investigações ainda se encontram em curso. A reação da McKinsey chegou de Londres e também faz um apagão às sociedades de Dubai. A McKinsey foi remunerada pelo trabalho desenvolvido para a Sonangol. Confirmamos que as averiguações internas encetadas pela McKinsey não detectaram qualquer irregularidade por parte da equipa envolvida. Já a Vieira de Almeida assegura que sabia quem lhe estava a pagar, mas também não viu problema. A VDA desencadeou o procedimento de admissão de clientes que obedece a todas as regras de compliance que regulam a nossa atividade, assim como a um rigoroso processo de conhecimento do cliente, que vai muito além dos requisitos legais nacionais. A contrariar este entendimento de que tudo estava bem, surge a voz dissonante da PwC, que logo em janeiro do ano passado fez cair os responsáveis do Departamento de Fiscalidade que trabalhavam com Isabel dos Santos, justificando com a seriedade das alegações do Luanda Leaks. Foram tomadas no imediato ações necessárias para pôr fim à relação profissional com as empresas envolvidas, tendo a PwC iniciado uma abrangente investigação interna às circunstâncias que envolveram essas relações profissionais. Neste contexto, foram reforçadas as políticas da PwC sobre a aceitação de clientes. Dos 131 milhões de dólares que saíram da Sonangol, tirando 7 milhões de impostos e os 73 que foram para estas entidades, restam 51. 11 milhões e meio tiveram como destino a Óticas. A desconhecida consultora tem sede no Funchal, num modesto terceiro andar da Zona Franca da Madeira, que alberga pelo menos mais uma dezena de outras empresas. Contratada para reestruturar a área das tecnologias de informação da Sonangol, a Óticas tem como acionista, com 49% da empresa, Paula Leite da Silva. O apelido não engana. Paula é casada com Mário Leite da Silva, homem de mão de Isabel dos Santos e que assumiu a coordenação dos trabalhos de consultoria para a Sonangol através da Iron Sea e da Mater. À SIC e ao Expresso, o administrador da Óticas assegura que só os seus serviços permitiram uma poupança de 34 milhões de euros para a petrolífera angolana e afasta suspeitas de favorecimento. A Óticas não foi selecionada porque uma acionista da nossa empresa é casada com o Dr. Mário Silva. A Óticas tem uma equipa, um historial de projetos bem-sucedidos e um conjunto de competências que a diferenciava positivamente e, estamos em crer, fazia de nós a entidade certa para a função. A mesma opinião tem Mário Leite da Silva, o administrador da Mater. É facto que a Óticas é uma empresa ligada a uma senhora com quem tenho a honra de estar casado, uma profissional de primeira linha. Nunca ninguém colocou qualquer questão de conflito de interesses em virtude dessa relação, porque as credenciais da mesma e os resultados do trabalho dessa empresa falam por si. Outra parcela de 6 milhões e 200 mil dólares teve como beneficiárias a UCOL, a SDO e a PCFNO. Todas detidas por Paula Oliveira, a amiga de Isabel dos Santos, que era também acionista única da Iron Sea e da Mater. Paula e Isabel eram, aliás, sócias na UCOL
mas nada disso foi impedimento para os negócios que envolveram os dinheiros da Sonangol. Nunca na minha vida fui testa de ferro de quem quer que seja, nem tão pouco alguma vez tive uma relação profissional de subordinação com a engenheira Isabel dos Santos. Quando conheci a senhora engenheira Isabel dos Santos, já eu tinha uma carreira profissional e empresarial absolutamente firmada e reconhecida de inegável mérito e sucesso. Num longo esclarecimento de 22 páginas, Paulo Oliveira rejeita ilegalidades. A prestação de serviços à Sonangol, quer diretamente, quer através da Mater, inseriu-se numa lógica puramente empresarial, racional e de aproveitamento de uma oportunidade de negócio muitíssimo atraente. No rol de transferências com dinheiros da Sonangol aparecem ainda quase 2 milhões encaminhados para a Fidequity e para a Santoro. Dirigida por Mário Leite da Silva, a Fidequity era o quartel-general das empresas de Isabel dos Santos na Avenida da Liberdade. A Santoro era a holding da empresária angolana que detinha a participação no Eurobic, também presidida por Mário Leite da Silva. A minha inserção no projeto deu-se via Fidequity. Orgulho-me muito do valor que criei para a Sonangol. No final, a empresa ficou a ganhar e muito com a intervenção da Mater. Tudo está documentado. Do dinheiro que foi parar ao Dubai, sobram ainda 31 milhões e 600 mil euros, cujo destino final, assim que o Expresso não conseguiram identificar. Terá sido o lucro obtido pela companhia offshore e eventuais custos desconhecidos em relação aos quais não existem referências. Todo o dinheiro que a Mater faturou e recebeu da Sonangol era-lhe devido. Por isso, a insinuação de que não foram prestados os serviços que foram faturados pela Mater à Sonangol é não só insultuosa para mim, como é profundamente falsa. Sei que não pratiquei nenhum crime, tenho a certeza que não colaborei em nenhum crime. As suspeitas por crimes de peculato, abuso de poder, branqueamento e associação criminosa estão há meses a ser investigadas pelas autoridades angolanas e também pelo Ministério Público Português. Os inquéritos-crime visam Isabel dos Santos, Paulo Oliveira, Mário Leite da Silva, Jorge Brito Pereira e Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, no reinado da empresária angolana, e a quem já foram arrestadas centenas de milhões de euros em contas bancárias e participações societárias. Para os suspeitos, tudo se resume a uma guerra política do novo executivo de Angola contra a filha de José Eduardo dos Santos.